Deus enviou o Filho dele para poder anular o passado, a lei de Moisés, porque era feita justiça pela mão do homem. E Deus anulou quando Deus enviou Jesus como unigênito, que deu a vida dele, derramou do sangue dele naquele vale do sacrifício, aonde Jesus foi pego, foi espanqueado, bofeteado, escarrado, humilhado. E até no final chegou um momento que Jesus ele falava: Pai, perdoe que não sabe o que faz. Jesus ele teve uma capacidade acima de todos, acima de tudo, acima de tudo aquilo que veio acontecer mediante a vida dele, mediante a vida na missão do campo, evangelismo, na vida individual, na vida pessoal, mediante uma nação. Jesus, ele derramou o sangue dele para poder salvá-lo, a humanidade do pecado. Uma segunda oportunidade é essa. Então o mundo já está no maligno. A missão do diabo é rodear a terra, matar, roubar, destruir. Então são pessoas que vêm morrendo sem obter o conhecimento da verdade, sem obter uma resposta, um resultado. Muitas vezes já se morreu milhões e milhões e milhões e milhares de pessoas que vêm morrendo. E são pessoas que já teve a oportunidade, mas não aceitou. É como, voltando lá e vindo falar, é como na época de Noé. Então, hoje Deus, ele deu o Filho dele por nós. Jesus foi lá e derramou do sangue dele. Ele deu o Filho dele como unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que venha a ter uma vida eterna. E essa vida eterna nós temos que fazer como Jesus falou. Temos que ser nascido da água e de Deus, nascido de Deus, nascido do Espírito, para que nós sejamos uma criança diante de Deus. Recomeçamos a tomar posse dos cajados, das ferramentas, manejar a espada, manejar a palavra, levando, pregoando pelos países, os continentes, as cidades, levando os conhecimentos, chegar até as casas, até as pessoas, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então Deus tem levantado missionário, tem levantado evangelista, pastor, tem levantado evangelista, tem levantado pessoas do campo, da cidade, pessoas que fez essa aliança, veio fazer essa aliança, como Jesus fez. São homens de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, serva de Deus. São pessoas que renunciou, deu não para o diabo e foi nascido de novo, aceitando Jesus como Salvador da sua vida e da sua alma. São pessoas que estão aguardando nessa missão Jesus chegar, vir levar a sua noiva, que é você, que tem sido eu, tem sido você, tem sido a cada um daqueles que tem feito essa aliança com Deus. Então eu aconselho que vocês também aceite esse Deus, esse Senhor, como Salvador da sua vida, da sua alma, para que você não venha desfalecer, para que você não venha ser engolido pela água, pelo fogo, que você não venha ser engolido, lançado no fogo eterno e consumidor, que jamais vai se apagar, junto com os principados, junto com o diabo. Deus não foi, o inferno não foi feito para nós que somos humanos, que temos vida e alma, porque nós temos uma vida, uma alma que não morre e não vai morrer. Quando a pessoa que vem a obedecer o estatuto de Deus, ele vai herdar um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver lamento, não vai haver sofrimento, aonde que ele vai poder tomar posse do reino, da justiça, aonde que hoje Jesus é seu advogado. Ele tem defendido a questão individual da sua pessoa, da minha pessoa, da nossa pessoa. Jesus, tem sido nosso advogado.
mas naquele dia ele vai vir como juiz. Se você não obedecer, ele vai fazer as coisas certas. Eu não vou ser melhor que você, você não vai ser melhor que eu, nós não vamos ser melhor que ninguém. Muitas vezes você vai falar, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive a oportunidade, eu estudei, eu formei, eu fui alguém na vida, eu fui um chefe de Estado, eu fui um político, eu fui um governo, eu fui um delegado, eu fui um defensor da justiça, um promotor, um advogado, um juiz. Mas essas coisas não vai valer de nada, isso aqui vale aqui na terra, mas diante de Deus, Deus não vai querer saber esse tipo de coisa. A sua fala diante de Deus, ela não vai comover a Deus para que Deus venha entender aquilo que você fez. Deus, Ele dá essa oportunidade, como deu para Nicodemos. Deus está te dando também essa oportunidade, para que você não fique inocente, para que você venha ter isso em mente, colocar essa questão não na teoria, mas na prática. Você venha praticá-lo, tomar posse e praticá-lo, para que você possa herdar o reino de Deus, um novo céu, uma nova terra. Mas se você não fez nada disso, eu lamento, porque a Bíblia fala, maldito e maldita, ser lançado no fogo eterno e consumidor que jamais vai se apagar, juntamente com o diabo e seus principados, aonde que o fogo não vai se apagar, onde você vai se queimar o resto da sua vida, não vai ter fim, porque é eterno. A Bíblia fala que é um fogo eterno. Assim como existe a vida eterna, vai existir um fogo eterno, um fogo que não vai se apagar. Assim como existe a vida eterna, não vai ter fim. Você vai reinar no reino de Deus, no reino da justiça. Você vai se tornar um corpo corruptível, você vai se tornar um anjo de Deus. Você vai reinar diante de Deus, poder auxiliar a Deus com toda a armadura celestial. Amém? Então, é assim, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, fica na fé. Vamos dar um intervalo aqui que nós vamos falar mais um texto para o cumprimento da palavra e vamos fazer aquela oração da fé, os joelhos na cruz, joelhos no pé da cruz, e vamos depositar nossa fé, nossa confiança, e sabendo que Deus está aqui, Deus está aí. Deus, ele é de longe e de perto. Deus, ele sabe a sua necessidade, a necessidade de todos nós, de poder se reunir, de poder formar esse elo, essa corrente, esse propósito, para que Deus derruba os principados, que Deus derruba o gigante, para que nós venhamos vencer esse gigante, esse valente da nossa vida, que está aí, mediante a você, na sua casa, mediante a sua família e mediante os seus familiares. Muitas vezes o valente, o gigante, o diabo tem sido os problemas que vêm acontecendo na sua vida. Davi, existia um gigante, a Bíblia fala que existia um gigante, um valente, e ninguém conseguia dominar, ninguém conseguia matá-lo, ninguém conseguia vencê-lo, esse gigante. Existia outras pessoas semelhantes como ele, eram soldados fortes, valentes, armados até os dentes, com toda a munição, mas só que não conseguia. Esse gigante vencia esse soldado que vinha montado, que vinha a cavalo, que vinha de pé, tentar vencer aquele gigante. Mas Davi, ele ouvindo a voz de Deus, Deus permitiu, levantou Davi de uma estrutura mínima, de uma estrutura pequena. Davi foi como uma criança, e quando ele partiu em missão,
para poder chegá-lo até perto do gigante, que o gigante, quando ele havia chegado naquela cidade, mediante aquele gigante, o gigante olhou, avistou e viu. O gigante, ele fez crítica. Ele achou que ali era um menino não podia vencer diante a situação que vinha acontecendo. Aquele menino, ele não podia vencer no pensamento do gigante, na fala do gigante, mediante a sua pessoa. Então, muitas vezes, no dia de hoje também, você tem colocado os problemas têm surgido mediante a sua casa, mediante o seu filho, a sua filha, mediante o seu esposo, a sua esposa, mediante alguém na vida individual, na vida pessoal, na vida sentimental, na vida íntima, na vida física, na vida material, na vida espiritual, a doença, as enfermidades, obras de macumba, de inveja, de olho, aonde você foi vítima desse valente, desse gigante. Mas Deus, ele olhando bem, Deus, ele quer que você entenda que Deus, ele é um gigante da sua vida. Porque se você for num templo, numa igreja, mais perto da sua casa, nós temos aí a casa da bênção de Deus, o tabernáculo da fé. Se você se aproximar diante o Pai, diante de Deus, formando o seu elo, a sua corrente, fazendo parte do louvor, fazendo parte das pregação dos ministros, aonde nós temos o porta-voz de pastor, de bispo, de evangelista, de irmão, irmã, pessoas que têm pagado preço nas consagrações, nas orações, no jejum. Nós temos pessoas abençoadas, nós temos caso pior que esse, pessoas que não conseguiam vencer, porque a pessoa não estava com Deus. Mas quando a pessoa lançou a sua fé, a sua confiança, que veio a ter essa oportunidade de poder se reuni-lo, de poder se colocá-lo, de poder formar o seu elo, a sua corrente, os seus propósitos, Deus, ele pôde ter libertado essa casa, essa pessoa, esse lar, essa família, de pai, de mãe, de filho, de filha, pessoas que não tinham capacidade. Por que ele venceu? Por que ela venceu? Porque Deus é maior, e Deus estando na nossa vida, Deus, ele quer que nós renunciamos. Nós temos que ser possuídos de autoridade por Deus. O Espírito de Deus, ele faz a obra na vida do homem. Porque nós, da forma que nós viemos a esse mundo, nós não somos nada, somos um corpo movido de sentimentos, de opinião, de ideias, mas não vai resolver. Você pode ser um juiz, um delegado de polícia, você pode ser um chefe de Estado, não vai resolver. A sua palavra diante, para você vencer o gigante, você não vai conseguir. Eu conheço pessoas como essas que estão aí, caído pelas calçadas, jogado pela sarjeta, pessoa que o diabo lançou ele no mar do esquecimento. São pessoas que estudou, formou, chegou a ser alguém, mas acabou acontecendo que o gigante venceu. Através de quê? De obras de inveja, de olho, de macumba, obras de feitiço, trabalhos feitos nas mata-virgens, nas encruzilhadas, aonde que pessoas desejou a ele que o mal, só no pensamento, e acabou acontecendo, porque no mundo de hoje existe o diabo que vem na calada. Eu tenho falado aqui, é um invasor, ele é covarde, ele não tem corpo, não tem formação como eu, você, ele vem na calada, ele vem e como sapatinho de algodão, como anjo de luz, ele vem porque ele já teve com Deus, ele andou com Deus, ele tem um conhecimento disso tudo. Então ele quer ser o quê? Imitador de Deus. Se nós não agir na fé, com a estratégia, não andar na luz, não renunciar, não aceitar, não obedecer, nós temos que vir fazer a vontade de Deus.
para que nós sejamos sal da terra, que nós venhamos ser resgatados pelo amor de Deus, comprado, lavado e remido pelo sangue de Cristo, para que o diabo olhe e veja que realmente você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é a cabeça no cauda, você está por cima, não por baixo, para que nós venhamos vencer